Internacional. É uma boa contratação, senhor Carlos Guimarães? Dentro das possibilidades que o Inter tem para a temporada, não vou sonhar aqui com nada extraordinário, acho que sim. Embora a trajetória do Alejandro aponte como um jogador de time médio e time pequeno, né? O Alejandro no Atlético Mineiro, ele é base do Atlético Mineiro, depois é contratado pela Red Bull, né, emprestado pelo Vitória, onde fez artilharia de brasileiro, e depois foi para o CSKA, onde deu uma conferida. Ele dá uma revezada assim, no CSKA, não é um titular absoluto, mas tem muitas partidas em que ele começa jogando. Dentro do que o Inter tem, eu acho que é um jogador para a posição de centroavante, é um fazedor de gol, né? Fazedor de gol, não é assim um jogador que vai te ajudar em muitas coisas. Eu acho que dentro do espírito que eu prevejo que o Inter deva ter para a temporada, de um time mais operário, de um time mais pegador, de um time menos protagonista, eu vejo o Alejandro como um jogador que pode funcionar sim. Eu tenho dúvida se o Internacional realmente tem poder de convencimento para ter o Alejandro no seu elenco em 2026. Mas eu não acho um jogador assim, nossa, que valorizado. Não, mas eu falo, menos sobre o Alejandro e mais sobre o momento do Internacional. A ambição ou falta de ambição do Internacional para 2026. Eu não sei até que ponto pode acrescentar para o Alejandro escolher o Inter em 2026, vendo a janela que está sendo feita e o que o Inter busca para 2026. Mas qual a possibilidade? Qual outro clube queria atrás do Alejandro? Qual a possibilidade? Mas assim, o Inter tá vocês estão partindo do princípio que ele tem que voltar para o Brasil? Não. O Inter está num momento ruim, ok. Mas a camisa é pesada ainda. E essa camisa, ela dá status pro jogador. Ela é pesada. Eu acho que a gente está preso na mística que o Guimarães tanto fala aqui. Não. Mas a camiseta não convence só, mas tu tá falando como se tivesse um supermercado, assim. Supermercado, um mercado assim, amplo, que ele pode escolher. O que eu tô te dizendo é que camiseta, história não convence mais. É que a gente tá falando de jogador que parece que esse jogador ele vai vir tá no Barcelona. E ele tá no CSKA, ele saiu do Vitória. Não, e é um CSKA da guerra, que ninguém quer ir lá. O pessoal de Salvador, com todo respeito ao Vitória. Ele saiu do Red Bull e Vitória. No Atlético ele só performou ali na base. Então não é um jogador que a gente tá falando. Eu acho que é um jogador... Assim, a semana passada, quando falou dos jogadores Paulo de Paula, eu fui muito crítico e muito ácido assim, nas minhas declarações aqui. E depois eu fui entendendo, sabe? Passou aquela... Marcão Choque revoltado que tá trazendo o Félix Torres. Passou um pouco essa revolta. E eu comecei a entender o que o Inter tá buscando. E dentro do que o Inter tá buscando, que é Paulinho de Paula, que é Paulinho de Paula, que é Félix Torres, Alejandro não deixa de ser um bom reforço. Eu acho, também acho. Não deixa de ser um bom reforço. Mas é um bom dentro reforço. das necessidades financeiras do clube, né? Mas ele é um bom reforço. A questão é se ele vai escolher o Inter. Mas a minha questão é essa. Mas ele não é um cara disputado. O cara como se fosse o, sei lá, o Benzema. É menos sobre o Alejandro. Ele não tá mais sobre o Inter. Gambá, ele é um bom jogador. Bom jogador. Artilheiro. Ele tem a chance do Inter. Eu tô te falando, Gamba, e não é mística, não. O Inter é uma equipe grande e tem que ser respeitada por isso. A gente entende o momento, entende tudo e tem que ser respeitado. E o cara, quando tá lá, o Inter é uma chance pra ele, sim. Claro. De jogar numa equipe grande, de performar numa equipe grande. Essa situação, sim. Até pra dar um salto maior. Esse cara jogou em um clube grande no futebol brasileiro. Ele teria a oportunidade de jogar no segundo. Eu acho que seria bom pra ele. Eu vejo que o Inter hoje não tem projeto nenhum para oferecer para ninguém. Cara, é o último ano de uma gestão que fez all-in nos 5 primeiros anos. Tu não tá falando esse ano está usando o último ano como uma espécie de contenção de despesas para fazer o mínimo, o básico, que é não ter um campeonato brasileiro que lutou para não cair como no ano passado. A ambição é mínima do Internacional. Essa gestão já mostrou como não se faz futebol. Eu não vejo projeto na gestão do Internacional. Eu não acredito que exista milagre, que a partir de agora o Inter vai ter um projeto, porque é o último ano da gestão. E eu, sinceramente, não vejo o Inter como um grande atrativo para jogadores que querem olhar o Inter como vitrine. Olha só, é que assim, é a minha opinião, desculpa. Tudo bem, a crítica à direção do Inter ela é correta, ela é válida, mas assim, a gente não tá falando do Luis Soares, a gente tá falando do Alejandro, que eu também acho um jogador interessante para os padrões do Inter.
Inter. Só que se o Inter não estivesse nessa situação, o Inter não ia querer o Alejandro. O Inter, numa situação melhor, foi buscar o Valência e o Borré. Só que o Inter só está buscando o Alejandro porque essa é a situação do clube. Então eu acho que tem tudo a ver o atual momento do Inter com o Alejandro. Tem tudo a ver a ambição do Alejandro com o Inter. Fora isso, eu vou te dizer, o Paulinho Paula, vi poucos jogos dele. Não tem uma avaliação definitiva sobre esse jogador. O Félix Torres acho bem arriscado, a temporada dele foi horrorosa no Corinthians, é uma tentativa de recuperação. Me preocupa muito essas renovações do Inter de tentar realmente fazer com que jogadores que já não jogam há algum tempo possam dar uma resposta, jogadores que quase foram rebaixados, eu acho isso bem perigoso. Agora, o Alejandro, quando esse nome apareceu na pauta, eu falei, opa, aqui tem um bom nome. Ele é bem melhor do que o Pedro Raul, por exemplo, mas assim, bem melhor. O único problema do Alejandro é balança. No Bragantino ele não foi tão bem porque ele estava acima do peso em boa parte do tempo, mas ele é finalizador nato, sabe fazer gol, sabe se posicionar, não é o Aipim, diferente do Pedro Raul, que fica lá paradinho da área. O Alejandro sabe sair da área, eu acho que essa é uma boa opção pro Inter. E outra coisa importante, aonde o Alejandro for artilheiro, no Vitória, como joga o Vitória, é como vai jogar o Inter. Sim. É assim que o Inter vai jogar. O Vitória se fechava, competia muito e ele uma bola decidia. É assim, é o perfil que ele atuou no Vitória, ele vai atuar no Inter. Por isso que eu acho que a contratação é uma contratação interessante. Eu tenho em partes, eu concordo com o Gamba também, em partes. Por quê? Um jogador, quando ele vem para o Inter, ele procura saber o interno, se o Inter está pagando bem, está pagando certinho o salário, se o Inter tem dinheiro até final do ano para pagar, e tudo isso faz diferença sim. O jogador lhe pergunta, quem é o time do Inter? Aí ele vai olhar, na lateral esquerda, qual é o nome aqui? O Bernabé, ele analisa. Mas que jogador vai perguntar? Não, mas mas ele tem o direito de perguntar também. Não, sim, ele vai vir pro Inter. Sim, Luiz. Mas isso pesa sim, Só que sim, Luiz, pesa, gente. Só que a gente tá colocando agora, desculpa, gente, o Alejandro acima do tamanho do Inter. Também acho. A gente tá colocando o Alejandro acima do mas é tamanho uma do questão Inter. interna, não E é outra questão coisa, quem é maior, gente, por aquilo que o Tu Inter chega tem no de Alejandro dinheiro. e diz que ele vai ser titular, isso pesa, tá? Olha Do só, Inter. aquilo que o Inter tem de Porque dinheiro. uma coisa é tu chegar no Alejandro e falar, quer vir pro Inter, ele olha pro elenco e vê o Borré empilhando gol. Temos que fechar. Assim, ó, Ele não se tem. a gente tiver que justificar pro Alejandro quer jogar no Inter, fecha a porta. daí tá louco. Fecha a porta. Aquilo que o Inter tem de dinheiro, aquilo que o Inter tem de ambição, aquilo que o Inter tem de grupo, um jogador compatível para essas coisas é o Alejandro. O Alejandro, para mim, é um clássico, para mim é totalmente compatível, tá? E ele não vai ser disputado, Gamba. A escolha do Alejandro vai ser basicamente, se o Inter oficializar a proposta, ou eu fico no CSKA ou eu vou pro Inter. Só vai ser essa a escolha. Ele não vai ser disputado por Palmeiras, por Corinthians, Flamengo. Não vai, esses clubes não vão atrás do Alejandro. Quem pode ir atrás do Alejandro, sim, o nível é esse, o torcedor colorado vai ficar bravo agora, é o Inter, mas o Curitiba, o próprio Vitória, o Bahia não vai atrás do Alejandro. O Bahia não vai, Mirassol, o Bahia não vai. Engraçado que esse teu discurso, tu tá indo contra aquilo que tu defende. Por quê? Porque sim, porque tu é um dos raros jornalistas aqui no Rio Grande do Sul que defende que camiseta não ganha jogo, história não ganha jogo, mística não ganha jogo. Mas calma, agora tu tá dizendo que por ser o Inter, o jogador tem a obrigação de aceitar o Inter. Não é por isso. É projeto. Tu sempre disse que tem que olhar para projeto. Tem que olhar para projeto. Quem é maior, Inter ou Bahia? Quem é maior, Inter ou Bahia? Pô, na história o Inter. Quem é que tem melhor projeto? O Bahia. Perfeito. O Bahia não vai Eu querer não tô ele. dizendo que tá disputando o Alejandro. Eu tô tirando do Alejandro, indo além no debate. Mas, Gamba, se fosse o teu debate, que pela história, todo jogador tem obrigação de aceitar o Inter. Se fosse, sei lá, o Alejandro. Se fosse o Pedro tá insatisfeito com o Flamengo, o Inter deu uma bloqueada, vou tentar contratar o Pedro. E ao mesmo tempo, o Bahia quer contratar o Pedro, né? Acho que tem um jogador aqui. Eu vou ser o primeiro a dizer, olha só, por projeto, e falei isso sobre o Bragantino, vocês lembram que uma vez eu falei. Sim, de forma errônea. Por projeto, por estrutura, por ambição, hoje o Bahia está na frente do Inter, sim. Bom. Então o Inter só que é o Alejandro que o Bahia não vai querer. Tu tá me dando mais razão. O Inter só vai conseguir, o Alejandro, por falta de concorrência. Não, porque o Alejandro é do tamanho porque o Inter quer. Então tá. Agora tu diminuiu a contratação do Alejandro e colocou no patamar do Inter. Não, foi isso. Gamba, assim... Mas é do patamar. Mas é do patamar. Tem duas situações.
Ou seja, não é mais a grande O contratação. nosso debate não é mais a sobre o grande Inter. contratação. Mas o Claro nosso que debate não é sobre o Inter. O nosso debate é que tu enxerga o Alejandro de um tamanho e eu o meu enxergo de debate outro. é sobre o Inter. O meu debate Não, é sobre o então- Inter. então e que camisa não contrata tudo bem, jogador, e que tudo história bem. não contrata jogador. Não, o Alejandro é do tamanho pro que o Inter precisa, é isso. A gente às Pequeno, vezes- tamanho pequeno, régua baixa. Ele sabe fazer Vamos gol, normalizar a cara. régua baixa. Ele sabe Ah, fazer isso, gol, vamos lá. tá? Cara, Não é bobo. ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Enquanto a gente continuar normalizando isso, Não, Não é Gamba, normalizando, é botando como Ele foi realidade, artilheiro do Gamba. Campeonato Brasileiro. Pelo Vitória, num time que jogava de uma forma reativa. É como o Inter vai jogar, Isso. competindo. Então esse cara é importante. Deixa eu te falar só um ponto assim, ó. O Palmeiras é gigante, não é? Tá? Quando eu saio do São Caetano para ir pro Palmeiras, o Palmeiras estava saindo na Parmalat. O Palmeiras estava fazendo assim, ó. Era o famoso bom e barato. E pra mim, eu não queria saber, era a chance da minha vida jogar no Palmeiras. E eu agarrei isso. O Alejandro jogou aonde? A gente tá colocando o Alejandro num Ele tá patamar igual time muito da- alto. ele tá igual- Claro que não. Sim, tu imagina É isso. Entendeu? Tu imagina o Você Magrão. é ruim? Ô, Magrão, imagina É um tu time saindo ruim, do você São tá- Caetano. ganha muito. Imagina o Magrão Ei, saindo do peraí, São calma aí. Tu tá São Caetano pra CSK tem uma diferença gigantesca. Ele tá num clube que não é um clube meia boca. Cara, o CSK, tem o um ambiente CSK ali, com a sente, um guerra, ambiente. ninguém quer ir pra lá. Tá tudo bem, outra- tá, é tem a outra guerra. batida. Não é, Tem a não é. guerra. É um clube grande na Rússia, é. Com a guerra mas tem a ninguém quer questão. ir. Mas é um clube que dificuldade assim, ó, cheia. você viu que vocês estão buscando circunstâncias deixa para eu ir motivar na- o Alejandro. Deixa eu ir na linha do Não precisa Magrão. motivar, não. Não é motivar, cara. Se eu- É a realidade. Não, ele acabou de dizer, é a guerra. Peraí, Não, se, mas pra- se eu sou diretor Definição da e escolha preciso dele. motivar o Alejandro pra jogar no Inter, não vem. É isso. Não Não é- vem. não É isso. estamos falando Ah, eu de quero motivar sair da o Rússia Alejandro. porque ninguém quer ficar aqui. Cara. Só vou pro Inter porque foi o único clube brasileiro Cara, que assinou mas- pra mim e eu quero sair da Eu Rússia. vou te dar um Não exemplo. tá em qualquer Sabe o clube, que é? não. É um clube É ou não é? tradicional. Vocês estão Mas falando tá do numa guerra, CS. Luiz. Vocês estão Luiz, falando do tá numa CSK, guerra, tá? Luiz. Olha só. Tá numa guerra, Luiz. O CSKA, se não estivesse numa guerra, não teria contratado o Alejandro. Ele só está no CSKA, é o mesmo exemplo do Inter. Ele só está no CSKA porque o CSKA Contratar vive num país Magrão, né, de André? guerra. E o Inter ele só contrataria, Exato. perfeito. Ele só vem contrataria pro Inter por isso. o Alejandro pelo momento que ele tá vivendo. Claro, Se não O contrataria Magrão vai lembrar E é a porque- chance da vida dele. Se o Magrão estivesse saindo do São Caetano e a Leila Pereira já estivesse no Palmeiras, talvez a Leila não olhasse Não pro ia me Magrão. contratar. Ia A querer chance outros da caras. vida dele é muito forte. A chance da vida dele O Magrão é jogar vai no lembrar. buraco. Não O é. CSKA é Mas bom a jogador. gente- mas não é. O CSKA, Cara, mas fora da- a gente tá desculpa. Vai, fala. A gente tá colocando o Inter num. Não, Cara, o Inter não. O que essa gestão transformou o Inter. bem, Mas cara, é uma ainda é um- instituição. ainda é um clube Não é gigante. Mas ainda é um instituição. clube Ainda é um clube gigante, gigante. velho. É, mas é um clube gigante que não paga as contas, é um clube gigante que deve pra todo mundo, Falido, é um mas clube, não, é um clube falido, gigante que tentou colocar equipamento Tu de tá botando iluminação o Alejandro maior numa que o penhora. Inter atual. Não, tu tem que olhar pro Inter. Tu tá dizendo que o Não, Inter tu não tá atual... olhando pro Inter, tu tá ignorante. dizendo, O Alejandro é muito pro Inter. Tu tá dizendo que pro Inter atual, dessa Alejandro é gestão, muito, é muito. o Alejandro é muito. Eu não tô dizendo que ele é É o muito, que tu eu tá tô dizendo dizendo. que o Inter Aí não o tem Inter esse tem que poder fechar de a porta. convencimento que todo Não jogador tem tem que obrigação de convencer. jogar no Inter. Não que é vocês estão obrigação. dizendo. A gente tá falando de um jogador, Gamba, do tamanho do Alejandro. Isso. E olha isso, eu tô nisso daí, discutindo nisso- o Alejandro poder cogitar não jogar no Inter, que isso pra mim é uma Tá, coisa mas natural, Eu tendo em também vista acho o que Inter não é. hoje. Eu também acho que É não óbvio, é gente. absurdo ele não querer Tá, jogar. mas não. olha só, eu acho que Pelo tu tá... momento do Inter, gente. Respeitosamente, eu acho que tu tá viajando, eu acho que o Inter é... Não, viajando não, eu nunca falei isso da tua opinião. Não, peraí. Aí não. Tá. Aí não, só que não é bar. Eu tenho a minha opinião, expus a minha opinião, Tá, tu fez a tua opinião, eu isso aí respeitei é a tua muito- opinião. Viajando Cara, não. eu acabei de falar que respeito a tua opinião, mas acho que tu tá viajando. Não, Acho que tu viajando não, Viajando gente, é só um discorda termo, da não te educação. ofende por isso, Gamba. Não. É um termo pra dizer que eu acho que a tua opinião não casa com a realidade atual. Eu concordo com o Gamba em partes. Eu acho também aqui, eu não acho nada absurdo o que ele está falando, não. Não acho nada absurdo, não. Mas, assim, também concordo com vocês que o Inter é gigantesco, que o Inter é um baita clube, só que o momento do Inter é terrível. E o jogador tem o pensamento de achar que ele deve ou não ir pro Inter, mesmo o Inter ser gigante, mas que o Inter é cheio de problemas financeiros. Tu sabe quando você. O cara pode pensar, Tu pode sabe ter o quando a direito. gente chancela que o Inter Não, tá o Inter cheio quer de um- problemas? o Sabe Inter quer- quando? o cara Tu vai sabe, correr tu e sabe, vir tu pro sabe, Inter. tu sabe quando a gente Tem vários chancela que o Inter fatores. não tá bem? Que o Inter tá cheio de problema, que a gestão, tudo que você falou. Quando a gente tá aqui há 10 minutos discutindo, Alejandro. A gente Deixa tá eu só fazer uma chancelando isso. pergunta. É, Só a última tá, A gente pergunta tá sobre a chancelando Tá. o problema do É Inter. que Mas eu vou te pareceu dizer o que ele seguinte, tem que vir correndo da guerra e assinar com Tá, o não, Inter. mas eu vou te dizer- Como mas eu vou ele te tá dizer o falando, seguinte, não é tão eu viria, simples assim. eu viria. Fala, Bruno. Eu acho que Eu o tamanho dele é de aproveitar essa oportunidade de vir pro Inter jogar num clube grande do Brasil de novo. Não é tão Mas eu quero dizer o simples. seguinte, acho que esse jogador seria importante pro Inter, tá? Eu também acho, Eu muito acho bom que jogador. o Inter, no momento que tá,
precisa de jogadores que saibam fazer gols. Quando a gente olha para times limitados, eu vou citar um exemplo aqui, o Grêmio quando foi rebaixado agora em 2021. O Grêmio da Série B era um time fraquíssimo, que subiu graças ao Diego Souza, que garantia os gols. O Grêmio de 2023, primeiro ano de volta à Série A, também tinha um time fraco, não tão fraco quanto da Série B, obviamente. E quem garantia os gols, quem garantiu inclusive o vice-campeonato foi o Soares. O Grêmio vazava muito, teve uma das piores defesas da competição e o Soares fazia muitos gols. Então quando você tem um time limitado, e é o caso do Inter para essa temporada, pela falta de dinheiro, você precisa ter alguém que faça gols. Gols, alguém vai te garantir algumas vitórias para tu pelo menos ter uma vida tranquila de meio de tabela. Eu acho que o campeonato do Inter é não brigar para não cair. Se o Inter não brigar para não cair, tá feito 2026 pela realidade. E acho que o Alejandro pode entregar esses gols que o Inter precisa. Chegou a terça-feira, Fábio.